paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Tenho certeza que aí do outro lado tem um adorador, por isso eu te convido a declarar. Fala porque o teu servo ouve, fala porque a tua serva ouve. E é o Senhor quem vai falar contigo neste exato momento. Eu tenho certeza que aí tem um coração aquebrantado a ouvir a palavra do Senhor Jesus. Por isso, siga declarando que Ele vive, Ele reina, Ele vive e Ele tem cuidado de nós. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiz o teu santo nome, para que nós não venhamos a esquecer de nenhum dos nossos benefícios. Eu quero louvar ao Senhor porque até aqui tem me ajudado, tem me sustentado, me fortalecido. Diante da presença dele, eu tenho certeza que tem sido assim com você também. Louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus, para que em tudo, louvado seja Deus, o nome dele continue sendo glorificado na minha e na sua vida, pelo poder da sua presença. Vamos adorar ao Senhor, vamos glorificar, vamos exaltar e bendizer o nome santo daquele que vive e que reina, daquele que está entronizado entre os querubins, daquele que é o Todo-Poderoso. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, que conceda tua graça e te dê paz. Amém. Amém significa que assim seja. Que assim seja na sua vida, que o Senhor te conceda a paz, a misericórdia. Louvado seja Deus. Que tudo seja conforme a vontade do Senhor e que você possa dizer amém, porque é assim que está escrito lá na oração, quando nós finalizamos o Pai Nosso. Amém, que assim seja. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, te conceda tua graça e te dê paz. Será que você pode dizer aí amém, 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 amém? Oh, aleluia, amém, 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 amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída. Em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Declare amém aí onde você estiver, que você possa selar, porque este louvor, ele é uma oração. Que a bênção do Senhor se derrame, te acompanhe por detrás, por diante,
que Ele seja contigo de dia e de noite, na tua entrada, na tua saída, que Ele te guarde, guarde a sua casa, guarde a sua família. Louvado seja Deus, que se derrame a bênção do Senhor até 1000 gerações, em você, em seus filhos e nos filhos dos seus filhos. Glória a Jesus. E até gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. E é nessa unção, nessa palavra, nessa oração que é um louvor, que nós vamos fazer menção do texto que está escrito no Salmo de número 84. E eu gostaria que você prestasse atenção em cada versículo, porque a presença do Senhor Jesus, ela é contigo. Ela vai falar poderosamente ao teu coração, assim como falou comigo quando eu li este salmo. E quando o Espírito Santo me mostrou o que é aqui. Louvado seja Deus, uma palavra poderosa para minha e para a sua vida. Eu quero compartilhar com você neste exato momento. Eu quero glorificar a Deus, que Ele continue guardando a sua casa, a sua família e tudo que é em ti. E que em todas as coisas o nome dEle seja glorificado na sua casa, na sua família. Que essa bênção do Senhor Jesus se derrame. Assim como está escrito lá a bênção sacerdotal, que por intermédio da vida de Moisés, o Senhor derramou sobre a nação. Que assim seja. Louvado seja Deus, que o Senhor nos guarde, que Ele tenha misericórdia de nós e que Ele derrame sobre nós a paz. Em nome do Senhor Jesus, eu quero deixar esta palavra para a minha meditação e para a sua, declarando que em todas as coisas eu posso, é o Senhor quem me fortalece. E diz assim a palavra do Senhor Jesus, capítulo de número 84 do livro de Salmo. Nós vamos fazer a leitura do texto que diz assim: Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Louvado e adorado seja Deus. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Aleluia, Jesus. Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos, louvado seja Deus de coração. Ao passar pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes às chuvas de outono. Também o enche de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Aleluia, Jesus. Eu quero ler até aqui por enquanto e depois nós vamos continuar o texto do versículo 8 até o versículo de número 12, que é quando este salmo ele finaliza. Mas aqui eu quero fazer uma pausa para que a gente possa meditar um pouco nesse texto. A palavra do Senhor vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que este salmo é um salmo onde o salmista ali, ele vem dizer como é agradável a presença do Senhor. Ele vem dizer o quanto é bom estar na presença do Deus Todo-Poderoso. E ele começa o salmo dizendo: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e desfalece pelos átrios do Senhor. Ele está dizendo que ele sente saudade, ele está dizendo que a alma dele sofre quando está longe dessa presença agradável. Louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra diz assim que, louvado seja Deus, que o coração dele e o corpo cantam de alegria ao Deus vivo quando está nessa presença. E é por isso que muitas das vezes muito não entende. Porque talvez às vezes até passando por luta, por provas, você continua cantando e louvando e salmodiando Deus da sua vida.
porque essa presença ela é tão agradável. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ela nos traz força, que ela nos traz ânimo, que ela nos traz alegria que o mundo não pode nos dar. E essa presença gloriosa, é sobre ela que eu quero falar com você neste exato momento. Esse texto vem falar algumas coisas que muito me chamou a atenção. E o Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando eu li este versículo, o Espírito Santo disse: eu quero que você, dentre muitas palavras, o Espírito Santo ele me direciona qual é que eu tenho que trazer. Porque muitas das vezes nós lemos vários textos, mas tem uns que é particular, tem outros que é mais explícito para outras pessoas, e alguns Deus ele quer que seja compartilhado. E diz assim a palavra do Senhor: até o pardal achou um lugar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Olha o que o salmista está dizendo, que até o pardal. E por que ele vem comparar o pardal? O pardal, de todas as espécies de aves, é uma das espécies menos valorizada. E ele está dizendo que até aquilo que não é valorizado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, até aquilo que para a humanidade não tem valor, até aquilo que para a humanidade tanto faz ou tanto fez, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vem dizer, até o pardal achou um lugar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. E Deus está dizendo, imagine que se um pardal, imagine que se uma ave achou um lugar perto do altar do Senhor, imagine eu e imagine você, que somos criados à imagem e à semelhança de Cristo. E diz assim: o Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como são felizes os que habitam na presença do Senhor Jesus. Não há felicidade maior do que você poder acessar, louvado seja Deus o átrio, do que você poder chegar diante da presença do Senhor Jesus e saber que Ele está ali te ouvindo. E diz assim: como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. E uma palavra muito me chamou a atenção, que está no versículo de número 6. Eu gostaria que você verificasse aí também na sua Bíblia. E está escrito assim: ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, as chuvas de outono. Também o enchem de cisternas. Eu quero glorificar ao Senhor, porque quando eu li esse texto, o Espírito Santo me incomodou a saber o que significava esse vale de Baca. E então eu fui pesquisar um pouco sobre ele, onde ele estava localizado, o que ele simboliza, o que ele representa. E o vale de Baca, ele fica situado em uma região próxima de Jerusalém. Mas ele é um vale que lá existe uma impossibilidade humana. Lá não se tem recursos como na maioria dos vales, que muitas das vezes se acha ali um córrego, que muitas das vezes se acha algo para um mantimento. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você prestar atenção, normalmente os vales, louvado seja Deus, são lugares que muitas das vezes se encontra um córrego, se encontra ali uma fonte de água, se encontra uma fonte de vida. E no vale de Baca não se era, louvado seja Deus, encontrado espécies, mas esse vale de Baca, simbolicamente no hebraico, significa, louvado seja Deus, vale de lágrimas e vale de sofrimento. E quando eu li esse texto, o Espírito Santo conversou comigo e disse que muitas das vezes, louvado seja Deus, nós precisamos passar em um local chamado Vale de Baca. O Vale de Baca, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele fica situado antes da chegada de Jerusalém.
E a palavra do Senhor vem dizer que Jerusalém ela fica cercada por montes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está escrito que assim como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor cerca o seu ungido. Mas para se chegar a Jerusalém é necessário passar pelo vale de Baca. E se Jerusalém fica cercada por montes, logo eu venho entender que Jerusalém ela não fica em uma região tão baixa. Louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus vem dizer que para você chegar a lugares altos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando eu falo lugares altos, eu não falo lugares altos que a terra, louvado seja Deus, estipula. Eu não falo apenas locais altos que a terra está acostumado, louvado seja Deus, mas eu falo locais altos espiritualmente falando, ministerialmente falando, interiormente falando. Para você chegar em Jerusalém, você tem que passar no Vale de Baca. Sabe o que significa Jerusalém para mim e para você? Significa salvação, significa vitória, significa libertação, significa cura. E muitas das vezes, passar no Vale de Baca, passar no Vale do Sofrimento, passar no Vale das Lágrimas é inevitável. Mas sabe o que é interessante? É que nesse Vale de Baca, apesar de não ter recursos nenhum humano, existia uma planta chamada bálsamo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, lá neste ambiente. E quando alguém passava por este Vale de Baca, louvado seja Deus, mesmo que viesse entristecido, mesmo que viesse ferido, mesmo que viesse cansado pelo meio do caminho da trajetória de tanto ter caminhado pelo deserto. E quando estava pensando que estava chegando em Jerusalém, passou pelo Vale de Baca. Muitas das vezes, na minha vida e na sua é assim. Quem sabe você vem caminhando há um tempo. Quem sabe você vem se esforçando há um tempo. E quando você pensa que de fato você vai chegar em Jerusalém, você se depara com o Vale de Baca. Louvado seja Deus. Mas quando as pessoas se deparavam com esse vale, apesar de não ter vida, ali tinha algo, louvado seja Deus, que exalava um grande perfume, que era um bálsamo. E esse bálsamo, louvado seja Deus, ele é cura. Está escrito que ele é o bálsamo da nossa vida. Eu quero dizer para você que todas as vezes que você passar em um Vale de Baca, assim como aquele Vale de Baca tinha ali um bálsamo, uma especiaria, que quando as pessoas se aproximavam, aquele cheiro exalava. E aquela tristeza, aquela angústia, oh, louvado seja Deus, era consolado por aquele perfume, por aquela especiaria que trazia cura, bálsamo para as feridas. Eu quero dizer para você que na sua vida você também, aleluia, tem um bálsamo, chamado Espírito Santo, chamado a presença do Senhor Jesus. Que ainda que você passe pelo Vale de Baca, o Vale de Baca não é o teu endereço final. O Vale de Baca é uma passagem, louvado seja Deus, para que você possa chegar em Jerusalém. Mas não quer dizer que no Vale de Baca, louvado seja Deus, você vai estar sozinho. Não quer dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que apesar de não ter recursos no Vale de Baca, apesar de não ter talvez mantimento, louvado seja Deus, tem ali uma propriedade necessária que é o bálsamo para a minha vida e para a tua vida. Que bálsamo é esse? O refrigério do Espírito Santo. Eu acho interessante que a pessoa que está falando a respeito deste salmo, ele conhece aquela região. E ele está dizendo assim que, aleluia, diz assim, aleluia, como são felizes os que em ti encontram força. Olha o que ele diz. E os que são peregrinos de coração, ao passarem pelo Vale de Baca, olha o que ele diz, que aquele que está no Senhor é feliz porque encontra força. Porque mesmo que passe no Vale de Baca, mesmo que passe no Vale de Sofrimento, mesmo que passe no Vale de Lágrima, mesmo que passe no Vale de Luta, mesmo que passe no Vale de Perda, de danos, lá tem um refrigério. E está escrito assim, olha o que diz a palavra do Senhor. Ao passarem pelo Vale de Baca, fazem dele um lugar de fonte. Imagine só, um lugar, louvado seja Deus, se você tiver oportunidade, pesquise aí, louvado seja Deus, Vale de Baca no seu celular e você vai ver como é a região. É uma região que você olha e aparentemente não tem nada. E muitas das vezes, quem sabe você está olhando para esta situação e você está dizendo, eu não vejo recurso, eu não vejo saída, eu não vejo retorno.
Aleluia, há tempo que eu não vejo nada. E Deus está dizendo que no Vale de Baca, a presença dele é contigo. Diz assim, olha o que está escrito. Fazem dele um lugar de fonte, as chuvas de outono. Também o enche de cisterna. Essa palavra cisterna, louvado seja Deus, nessa tradução aqui do contexto, significa bênçãos. E Deus está dizendo, quando passar pelo Vale de Baca, não olhe apenas para o cenário Vale de Baca. Eleve os teus olhos para os montes, porque é de lá que vem o teu socorro. Apesar das pessoas passarem no Vale de Baca, elas sabiam que elas tinham um destino, que elas tinham um local de chegada que era Jerusalém. Elas sabiam, louvado seja Deus, que depois que elas passassem o Vale, Jerusalém ia chegar. E Deus está dizendo para mim e para você, que depois de todo o Vale de Baca, depois de todo o sofrimento, depois de toda a lágrima, Deus ele tem uma Jerusalém para mim e para você. Mas sabe o que é interessante? É que apesar de você e eu, aleluia, poder até passar no Vale de Baca, você não está sozinho. Lá tem um bálsamo, uma especiaria. Quando eu vim pesquisar a respeito deste lugar, eu percebi que ali existia algo poderoso. Por quê? Porque apesar de não ter nada, existia esse bálsamo que era usado, louvado seja Deus, como cura medicinal da época. E além de ser cura, ele exalava um aroma muito agradável. O aroma, louvado seja Deus, do próprio bálsamo. E Deus vem dizer para mim e para você que ele é a rosa de Sarão. É ele que cura as feridas. É ele que traz o refrigério para a minha e para a sua alma. Quando talvez você se encontre em um vale como o de Baca, um vale que você derramou lágrimas, um vale que você sofreu, um vale, louvado seja Deus, que trouxe ali uma perca, um sofrimento. Quem sabe você chegou no Vale de Baca já cansado. E Deus está dizendo para você que você não está sozinho, que Ele está contigo a todo tempo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitas pessoas passaram por esse Vale de Baca no contexto da Bíblia, porque para chegar em Jerusalém tinha que se passar pelo Vale de Baca. E quando eu li esta palavra, o Espírito Santo falou comigo: você acha que meu filho não passou no Vale de Baca? E Deus me lembrou de Davi, quando Davi fugia de Salomão, que a palavra do Senhor vem dizer que Davi saiu de Jerusalém. E depois Davi ele teve que cruzar um vale, louvado seja Deus, ele teve que retornar para Jerusalém. E Deus vem dizer para mim e para você que Vale de Baca não é o destino final. Que apesar de muitas das vezes nós nos depararmos com o Vale de Baca, não significa que nós vamos permanecer ali. Sabe por que esse refrigério, sabe por que este bálsamo estava ali? Para dar força àquele povo que chegava até aquele estágio do Vale de Baca, muitas das vezes já cansado, muitas das vezes já ferido, muitas das vezes já caído. E quando chegava no Vale de Baca, que encontrava aquele bálsamo, que encontrava aquele cheiro, era um renovo. E Deus está dizendo para você que Ele é o teu renovo, que Ele é o teu sustento, que Ele é aquele que te levanta. Louvado e adorado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Pegue a presença do Espírito Santo e faça dele o teu renovo, faça dele o teu sustento, faça dele o teu aroma agradável. E que quando você respirar este aroma agradável do refrigério da presença de Cristo, que você possa sentir aí onde você estiver. Que você seja renovado, que você seja purificado, que você seja curado. Muitas das vezes chegar ao Vale de Baca não é fácil. Ou estar no Vale de Baca não é fácil. Mas para se chegar em Jerusalém, muitas das vezes é necessário passar no Vale de Baca. Muitas das vezes você não vai ter como fugir do Vale de Baca. Muitas das vezes tem situações que te acontecem que você não tem como escolher. O Vale de Baca ele fica situado em uma região que as pessoas que vão para Jerusalém não tem como escolher se passa por ele ou não, tem que passar. E Deus está dizendo que muitas das vezes eu e você precisamos passar por situações, mas isso não quer dizer que é o fim, isso não quer dizer que acabou, isso não quer dizer que ele desistiu do propósito que ele tem contigo, não.
O Vale de Baca faz parte do cenário. O Vale de Baca faz parte porque lá no Vale de Baca também tem refrigério, tem a presença do Espírito Santo. E se você entender, oh aleluia, que aquele bálsamo é um refrigério para a tua alma, você vai sair do Vale de Baca e você vai encontrar Jerusalém. Jerusalém, louvado seja Deus, é território santo. E Deus está dizendo que muitas das vezes sair do Vale de Baca não vai ser fácil. Muitas das vezes, aleluia, dizer eu vou me levantar, eu vou seguir para Jerusalém. Mas Deus está dizendo, eu sou teu refrigério. Eu sou aquele que cura as tuas feridas. E a minha oração neste momento, pela sua vida, pela sua casa e pela sua família, é que mesmo que você venha estar passando em um Vale de Baca, que talvez eu não tenha noção qual é o tipo de vale. Talvez um vale de enfermidade, um vale de tristeza emocional, psicológico, sentimental, alguma coisa relacionada à doença, família, eu não sei. Louvado seja Deus nas emoções. Mas ainda que você venha passar por um Vale de Baca, Ele é o teu refrigério, Ele não te deixou sozinho. A minha oração neste momento é que a presença do Senhor Jesus, simbolicamente representada ali por aquele bálsamo, que vem dizer que Ele é o bálsamo, o alívio para mim e para a tua alma. Que durante todo esse processo, o Espírito Santo possa derramar a cura em cada um de nós. Que nós venhamos a ser revestidos e restaurados pelo poder da presença de Cristo. E que nós venhamos sair cheirosos. Imagine só que as pessoas caminham, aleluia, léguas até chegar, louvado seja Deus, nesse vale para poder então encontrar Jerusalém. E eu imagino que a caminhada não é fácil porque a maior parte do território israelita é deserto. E quando se está chegando perto da vitória, muitas das vezes se encontra um vale. E Deus está dizendo, não desista. Quem sabe você até avistou Jerusalém, quem sabe você até viu de longe, quem sabe você até disse, não, é logo ali. E quando você estava chegando, aconteceu algo e você desanimou. E Deus está falando que mesmo você tendo chegado a um vale ou passado pelo vale, Ele é o teu refrigério. Levante-se porque Ele é a tua cura, porque Ele é o teu consolo, Ele é o teu alívio, Ele é o teu resgate, Ele é o teu sustento, Ele é o teu escudo. E você vai chegar em Jerusalém. A minha oração é que você chegue em Jerusalém, é que você chegue no seu destino final. E que você tenha um testemunho para contar e você possa dizer. Não esconda quando Jesus fizer algo poderoso na sua vida, conte, glorifique o nome do Senhor e fale. Eu passei no Vale de Baca, mas a presença do Senhor estava lá comigo o tempo todo. Eu nunca estive e nunca estou só. E eu cheguei a Jerusalém, porque mesmo quando eu estava no Vale de Baca, Ele me dava refrigério, Ele me curava, Ele me fortalecia. E eu gostaria de ler, aleluia, a continuação do texto deste salmo que diz assim. Nós paramos no versículo 8 e eu vou repetir, que diz assim: ouve a minha oração, ó Deus dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Interessante é este versículo de número 10, que ele diz assim: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar na tenda dos ímpios. Sabe o que ele está querendo dizer? Que é melhor estar no Vale de Baca com Jesus. Louvado seja Deus, como está escrito. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Melhor é você mesmo, talvez, no momento de dor, de sofrimento, você tendo essa presença, que é o bálsamo da minha e da sua alma, do que você estar no outro lugar. Como diz assim: prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar na tenda dos ímpios. Talvez é melhor passar no Vale de Baca do que estar na tenda dos ímpios. Quem sabe, louvado seja Deus, sem passar por nenhuma situação difícil, mas sem estar com a presença de Deus. E aí ele diz: o Senhor Deus é o sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade.
Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. E eu acho interessante que ele termina o salmo dizendo: ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Sabe o que eu entendo com isso? Que o salmista está dizendo: ó Senhor, mesmo eu tendo passado por tudo o que passei, mesmo eu tendo passado no vale de Baca, no vale de muitas lágrimas e sofrimentos, eu fiz daquele vale um tempo de louvor e adoração. Ali eu fui curado, ali eu fui renovado. E como é feliz aquele que em ti confia, porque ele está dizendo: eu confiei em ti mesmo quando eu estava no vale de Baca. E eu vi a tua providência, eu vi a tua mão, eu vi o teu sustentar. Eu sei que se não fosse o Senhor, eu não tinha suportado aquele vale. E eu cheguei até aqui e eu posso dizer: o Senhor dos exércitos, ó Senhor, como é feliz aquele que em ti confia. Deus te abençoe poderosamente, fique com esta palavra. Está lá escrita no Salmo de número 84, que vem falar que aquele que confia no Senhor pode até passar por um vale, mas ele continua declarando: louvado seja Deus, como é agradável o lugar da tua habitação, o lugar da morada do Senhor Jesus. Que a nossa alma nela e até desfalece pelos atos do Senhor. E o nosso coração e o nosso corpo cantam alegres ao Deus vivo. Cante onde você estiver, glorifique onde você estiver, exalte o nome do Senhor onde você estiver. E encontre nele morada, porque está escrito que até os pardais e as andorinhas fizeram ninho perto do altar do Senhor. Então, faça também uma morada no altar do Senhor. Sabe o que o texto está dizendo para mim e para você? Que o pardal e a andorinha, eles fizeram um ninho perto do altar do Senhor. Deus está dizendo para mim e para você: faça morada em mim, se encontre em mim. E mesmo que você passe pelo que você passar, aí é que nós vamos entender a tradução do Vale de Baca. Por quê? Porque o salmista, ele começa falando a respeito de pardal. Aí talvez você esteja se perguntando: o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Eu vou explicar aqui para você. Eu vou explicar para mim. O pardal, ele fez um ninho junto, próximo ao altar do Senhor, junto com a andorinha. E aí o salmista, ele vem dizer que muitas das vezes nós que somos peregrinos e que confiamos no Senhor, que fazemos morada no Senhor, podemos até passar no vale de Baca, mas tem uma diferença: nós não vamos estar sozinhos. Conosco vai estar o cheiroso, a rosa de Saron, o lírio dos vales. Ele é o meu e o teu Deus. Deus te abençoe poderosamente. A minha oração é que você possa sentir este bálsamo, refrigerar a sua alma com esta palavra, e que você possa entender que, passe pelo que você passar, você não está sozinho. E lembre-se sempre que Vale de Baca não é o teu endereço final. Vale de lágrimas, vale de sofrimento, não. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Mas lembre-se sempre que, independente do que você passar, Deus, ele é contigo. Amém? Deus te abençoe. Palavra que o Senhor trouxe hoje para a nossa meditação está lá no livro de Salmo, capítulo de número 84. Se você puder, faça menção. Louvado seja Deus do texto. E se você puder, também pesquise um pouquinho sobre este Vale de Baca. E o Espírito Santo vai continuar falando grandemente ao teu coração. Deus te abençoe poderosamente. Como eu sempre falo, é motivo de alegria compartilhar a palavra do céu com você, porque este é um local que o Senhor reservou para, assim, falar ao meu e ao teu coração. E eu quero agradecer e glorificar ao Senhor por todas as vidas que aqui se encontram, por você que está aí desde sempre, por você que tem chegado por agora. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Que os céus possam te abençoar de forma poderosa, em nome do Senhor Jesus. A paz de Cristo. Até breve, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Lembre-se de meditar na palavra do Senhor Jesus e ser renovado. Louvado seja Deus, porque Ele é o bálsamo para a minha e para a tua vida. Amém? Deus abençoe.